Rolamentos são elementos de máquinas que minimizam o atrito entre eixo e outro elemento, permitindo um movimento rotativo ou de translação entre os mesmos, no caso entre eixo e esse outro elemento. Podemos classificar os tipos de mancais como sendo convencionais ou especiais. Os convencionais nós temos os mancais de rolamento e de deslizamento, e os especiais podemos dizer que são hidrostáticos, aerostáticos, aerodinâmicos e magnéticos. Outra divisão que a gente pode fazer em relação aos mancais de rolamento, podemos dividir entre o elemento rolante, o carregamento e o alinhamento entre o mancal e o eixo. O elemento rolante pode ser esfera ou rolo, o carregamento pode ser radial, axial ou misto, e o alinhamento pode ser rígido ou autocompensador. Essa divisão a gente pode fazer apenas com relação ao rolamento com esferas. Então você tem rolamento de esferas do tipo radial, com carregamento radial, com carregamento axial ou com um carregamento misto. E o alinhamento, nesse caso aqui, dessa imagem, você tem sempre um alinhamento rígido ou ainda o autocompensador, onde a seção transversal do eixo ela não fica paralelo a esta face externa do rolamento. Com relação aos mancais utilizando rolos, a situação é a mesma, com relação ao carregamento e também com relação ao alinhamento. No cálculo do dimensionamento de rolamentos, inicialmente são necessárias duas informações. Primeiro, o diâmetro de montagem, seria o diâmetro do eixo, e o valor do carregamento, qual a carga que esse rolamento está submetido. Depois vem o lubrificante recomendado, bem como uma estimativa de vida útil. Utilizando o exemplo anterior, onde nós temos um eixo apoiado nos pontos B e D, nesses pontos nós teremos rolamentos. Está aqui a distribuição de forças em X. Esses carregamentos dos rolamentos nós não definimos, nós vamos definir agora. Primeiramente um carregamento no sentido do eixo X. Então o momento em torno de B é igual a zero. Você aplica todas as forças aqui envolvidas em relação a esse ponto e nós encontramos uma reação em D de 1748. Tendo a reação em D e as demais reações, nós encontramos a reação em Bx. O mesmo é feito no plano YZ, ou as forças na direção Y, onde nós temos as reações em B e em D também. O procedimento é o mesmo para determinar essas reações, e aí nós temos as reações em D e em B. De tal forma que a composição das forças em B, nós temos um valor de 2.718 newtons aplicados no ponto B e no ponto D um valor de 1.937 newtons. Como se trata de rolamentos iguais, de mesmo diâmetro interno, nós vamos aplicar apenas esta força maior aqui, esta força de reação maior para efeito de dimensionamento dos rolamentos. Como eu tinha dito antes, o diâmetro aqui ele é o mesmo, tanto nesse rolamento em B quanto nesse rolamento em D. A distribuição de forças é dessa forma, onde a reação em B é 2.718 e a reação em D é um pouco menor, de 1.937. Mas como foi dito antes, nós vamos utilizar apenas esse valor de reação para dimensionar o rolamento. No caso aqui nós só temos forças radiais, não existe nenhuma força axial. Existe primeiro um dimensionamento estático, só lembrando que o diâmetro do eixo é de 46,7. Então o dimensionamento estático ele leva em conta as forças radiais e as forças axiais. A reação em B é exatamente
a força radial de 2.718 e a carga estática, nesse caso, como nós não temos a carga axial, a carga estática será de 1.631. No entanto, quando a carga estática ela é menor do que a carga radial, a carga estática passa a ser exatamente igual à carga radial, de 2.718 no caso. E a capacidade de carga estática, ela é o valor C0, né? Mas nós dependemos, esse valor C0 depende de um fator de segurança estática, e nós vamos consultar aqui uma tabela do fabricante SKF. Então, considerando aqui o tipo de operação normal e os requisitos de desempenho também normal aqui, pode ser normal, insignificante ou alta, para rolamentos de esferas, nós temos o fator de segurança estática de 1. Então, esse S0 aqui é igual a 1. Substituindo aqui nessa expressão, nós temos um C0, ou uma capacidade de carga estática tem que ser maior ou igual a 2.718. Consultando a tabela da SKF, para um diâmetro de 50 milímetros, já que o diâmetro lá do eixo é 49, e esse, durante a fabricação do eixo, possa chegar ao valor do diâmetro interno aqui, um pouco superior, de 50 milímetros, e a capacidade de carga estática de 2.718. Então você veja aqui essa coluna C0, qualquer valor acima de 2.718 você pode utilizar, você pode escolher o rolamento. No entanto, vale salientar que quanto menor, menor também será a sua vida útil. Mas para efeitos de exemplificação, nós vamos utilizar esse primeiro valor aqui, ou seja, esse rolamento, o 61.810, onde você tem a capacidade de carga estática C0 de 6,8. Então, o nosso C0 passa a ser 6,8 kN, ou 6.800 metros. Já a determinação da vida em horas, como falei, isso daí vai depender das dimensões do rolamento. E, de acordo com a norma ISO, a vida normal básica é dada por essa expressão, onde o resultado é em milhões de ciclos. O valor C é um valor tabelado também. O valor C é esse valor aqui, como nós escolhemos esse primeiro rolamento. O valor C será 6.760 newtons. O valor P vai depender de elemento rolante, que no caso aqui, para rolos, o valor de P é 3,33 e no caso aqui para esferas o valor será de 3. Então, aplicando os valores, né, do C de 6.760 com o P aqui, rolamento de esferas elevado à terceira, dividido pela carga, 2.718, nós vamos ter 15 milhões de rotações. Tá? Em termos de horas, claro, vai depender da rotação do eixo, né? Então, colocando a rotação do eixo aqui, nós vamos ter uma vida útil de 150 horas. De novo, como falei, nós escolhemos o rolamento com a menor carga estática. Quanto maior o rolamento, maior será também esse tempo aqui em horas, essa vida útil em horas. E claro, se você está escolhendo um rolamento maior, provavelmente o custo vai ser maior. Determinação da vida em horas, condições de utilização. Então, aquilo ali não leva em conta alguns fatores. Aquele cálculo do tempo em horas ali não leva em conta alguns fatores. Que tipo de fatores? Lubrificação, o grau de contaminação, se o rolamento ele possui uma proteção ou não, né, para prevenir a contaminação, se a instalação, o tipo de instalação, se ela foi adequada, e as condições ambientais como temperatura. Então, a SKF ela adota essa fórmula aqui para o cálculo da terminação da vida em horas, não necessariamente em horas, mas aqui em ciclos, que depois você transforma em horas, e depende desses dois fatores, do fator A1 e do fator ASFK. Bom,
Determinação do fator A1, esse primeiro fator. Ele também é um valor tabelado. Se a gente considerar uma confiabilidade, por exemplo, de 95%, nós temos um fator A1 de 0,64. Então, esse primeiro fator aqui já foi determinado. O fator ASK, ele é determinado através desse gráfico. Esse gráfico, a gente vai precisar de determinar esses valores aqui, nesse eixo, e determinar também os valores que estão aqui nessa curva. A partir desses dois valores, determinamos o valor de ASFK aqui. Esse eixo aqui, ele diz o seguinte, que o N, que é o fator de contaminação, vezes o PU, o limite de carga-fadiga, dividido pela carga dinâmica, utilizando, no caso aqui, o PU, limite de carga-fadiga, utilizando a tabela, de novo, nós escolhemos esse primeiro rolamento aqui, o limite de carga-fadiga será esse valor aqui, de 285 newtons. A carga dinâmica 2.718, é aquela reação lá no rolamento. E esse fator de contaminação também é um valor tabelado. Aqui vai depender das condições. Digamos que seja uma condição de limpeza normal, óleo filtrando através de um filtro fino, condições típicas, rolamentos com placas de proteção, são lubrificados para a vida. Então, no caso lá, como o diâmetro é menor do que 50, você vai utilizar essa coluna aqui. Para essa situação, então nós temos esses valores aqui. Vamos colocar a média, no caso aqui, 0,55. Então, adotando aqui o fator de contaminação 0,55 e aplicando na fórmula, nós temos um valor de 0,057, que é o valor referente a esse eixo aqui. Então, levantando aí, só precisamos agora definir qual o valor de K. Para a determinação do valor de K, nós vamos precisar inicialmente do diâmetro médio. O diâmetro médio também lá da tabela, que nós selecionamos o rolamento. Nós vamos ter o diâmetro interno, que é o diâmetro do furo, e o diâmetro externo. O diâmetro externo é esse D aqui, ó. Então, ele é 65. Nós temos o diâmetro interno de 50 e o diâmetro externo de 65. Então, nós temos aqui um diâmetro médio do rolamento em V, de 57,5. E com a rotação de 1.700 RPM, que é a rotação lá do eixo, colocando esses 1.700 aqui no gráfico, com esse valor de diâmetro médio, nós vamos ter um valor aqui aproximando, já que é uma escala logarítmica, nós temos aqui uma viscosidade nominal V1 de 11 metros por segundo. Só lembrando que todo esse procedimento é para determinar o valor de K. Então, considerando uma viscosidade de 11 e uma temperatura de 85 graus, temperatura de trabalho, na viscosidade, nós temos, utilizando aqui 11 e a temperatura de 85, nós vamos encontrar um lubrificante do tipo ISO VG68. A viscosidade adotada foi de 11, Então, essa relação entre V e V1 vai dar exatamente igual a 1, porque os dois são iguais, Esse aqui foi adotado para cá. Então, nós temos um K igual a 1. No entanto, vale salientar aqui que a SKF recomenda um K entre 1 e 4. Então, para que se aumente esse valor do K, nós temos que pegar um lubrificante com uma referência um pouco maior. Vamos pegar, por exemplo, o ISO VG220, que é esse aqui. Para essa mesma temperatura de 85 e 220, nós temos esse ponto aqui, nós vamos ter uma viscosidade de 30 milímetros ao quadrado por segundo. Aí a relação agora, o K, passa a ser de 2,7.
Voltando lá àquele gráfico com 2,7, nós traçamos aqui um valor aproximado para o K de 2,7. Nós temos um valor aí também estipulado aqui de 0,65. Então a SKF 0,65, A1 nós determinamos antes, foi 0,64. Colocando os valores, nós temos uma vida aí de 6,4 milhões de rotações. Comparando com aquele cálculo que nós fizemos inicialmente, que é um valor bem menor, né, do que o cálculo adotado pela norma ISO. Então, se esse valor, né, de vida útil atende, tudo bem, né, você vai adotar aquele rolamento. Se você quer uma vida útil maior, você vai precisar aumentar a carga estática lá e escolher outro rolamento para que essa vida útil ela aumente. Então é assim que se faz o dimensionamento de rolamentos para eixo.